Quando tanto o jovem quanto, né, o menino ou a menina, né, o masculino ou o feminino tem, o sujeito masculino ou o sujeito feminino tem um relacionamento, hoje se começa a ir para casa, né? O motel já não é. Tem muita gente hoje que eu converso assim, às vezes a gente brinca. Em carona, com um grupo de professores, e tem muitas, né, mulheres que nunca foram em motel, né, porque já é desse período mais contemporâneo, onde se discute mais, onde as relações elas se dão mais mesmo dentro de casa, porque, né, você cria já uma sociedade mais sem tabus, onde o pai, que geralmente é mais conservador, aceita o filho, a filha trazer o namorado em casa e sabe que lá dentro está acontecendo alguma coisa. Só que a nossa arquitetura ela é feita como? O quarto do pai, algum banheiro ali próximo, o quarto dos dois filhos. E aí você tem justamente isso, a quebra da intimidade. Por quê? Se os três vão dormir na mesma noite, né? Então meu filho trouxe a namorada, minha filha trouxe o namorado dela e eu vou dormir com a minha mulher. Ninguém geme. Ninguém geme, ninguém bate a cama e praticamente todo mundo transa em pé. Porque se você transar na cama, ou você faz um movimento bem lentamente, e aí é um ato sexual animal, sem sentido nenhum, quase que como um coelho, subiu, pá, gozei e acabou. E aí você começa a suprimir as relações de afetividade, as relações preliminares, as relações de um afeto que se desenvolve no ato sexual. Então ele não pode ser só um ato no qual um pênis entra numa vagina, ou no caso homossexual o pênis entra no ânus, ou um sexo oral, e aí pronto, acabou. Não, a arquitetura precisa permitir que os corpos liberem os desejos, né? E liberar os desejos é o pai com a mãe transar, o pai falar, né? A mulher gosta de ouvir putaria, né? A mulher gosta de falar também, o homem gosta de falar também, né? Eu não sei se todo homem fala putaria, né? Na verdade, pelo menos no mundo gay é assim. E jovens também, né, gostam disso. Então, as práticas que dão prazer, que estão no ato de falar, elas começam a ser suprimidas, porque os quartos estão próximos. E aí você não fala nada, e aí você faz aquele sexo vazio. Por quê? Porque a arquitetura não possibilita isso, esse despertar dos desejos, de experiências. Então, se isso a gente vê, e aí você tem toda uma consciência que é o pai, mas a mãe tem vergonha, né, de fazer o ato e de que os filhos ouçam e saibam que eles estão transando. Criou-se essa ideia, né, de que os filhos têm... criou-se essa ideia do casal ter vergonha de fazer sexo e dos filhos ouvirem como se isso fosse uma coisa assim pecaminosa, um pecado de fato cristão, né? E não fosse um ato cotidiano da vida familiar, e dos filhos que quando está com as suas namoradas não conseguem fazer o mesmo jogo, né? E aí dentro desse jogo, os filhos se deparam com uma organização de quartos que são tradicionais. Você bota uma cama, um armário de um lado, uma mesinha do outro lado ali na frente para estudar, para ter um computador. E aí a gente termina praticamente concebendo o espaço determinista, no qual eu entendo que as relações sexuais é a mulher que deita, o homem que deita por cima e acabou. Ou eu viro, o homem vira para baixo, a mulher vai por cima. Não é assim, tá? Quanto mais pornografia se assiste, mais posições... O Kama Sutra está aí para isso. Mais posições se tem. Agora, como é que essas posições acontecem dentro de um quarto, né? Se a gente começa a pensar as posições possíveis e os desejos possíveis de se fazer posições, né, posições diversas, e de se imaginar que as mulheres e que os homens têm outros desejos escondidos, e aí vai sendo descoberto à medida que a intimidade pelo sexo vai sendo mais desenvolvida, né? A mulher ela fica menos desinibida, vai criando uma desinibição, o homem vai ficando mais também desinibido, e a ação ela vai ganhando, o ato sexual ela vai ganhando mais vontade, mais desejo, mais afetividade, as preliminares ganham mais sentido, as posições dão mais sentido, ou seja, você cria ali de fato uma paixão em torno do ato sexual
que se você imaginar que é tradicional papai e mamãe, você praticamente condenou o casal. Isso eu transfiro para o quarto da mulher ainda, né? Da menina, da mulher, se tornando mulher, que recebe o namorado em casa. E aí, se o namorado começa a perceber que é só essa relação, essa coisinha casual, aí ele vê nas pornografias, aí ele vê nos vídeos que os amigos mandam, e aí que a mulher tá lá fazendo, né, fazendo sei lá, aqueles negócios de circo em cima do homem, e aí fazendo posições merambulantes, o cara tá filmando. O cara que tá vendo o amigo fazendo isso, é claro que ele se questiona sobre o ato sexual que ele tá tendo com a namorada. E aí como não há intimidade, a intimidade se desperta no ato sexual, né? A convivência, de se discutir a convivência social na sociedade, a intimidade disso é uma coisa. A intimidade que se desenvolve dentro do ato sexual, dentro do quarto, é outra coisa, tá? Então são mundos diferentes, então são momentos de conversas diferentes, são experiências diferentes. E aí se eu não consigo fazer isso, tanto homem quanto mulher, quando começa a receber os vídeos, e hoje todo grupo de amigos discutem, veem vídeos do outro, hoje essa questão de intimidade, se eu transei, filmei, passei para outra pessoa, ela já não começa a ser tanto, é muito mais preocupante quando se posta da mulher do que exatamente do homem, né? Com vídeos com a cara da mulher, isso é um pouco ainda tratado como um tabu também. Algumas outras mulheres, a gente vê vídeos que elas, né, denunciando isso, né, elas mostram a cara, e elas diziam, mostra porque eu não me preocupo com isso, mas os homens não deveriam fazer isso, né, que é postar os vídeos que se filmam, e o casal filma exatamente para perceber a sua, né, performance dentro do sexo, né, e aí ali dentro eles vão desenvolvendo uma série de outras características que são até desconhecidas dentro do universo, a não ser que eles falem isso em rodas de conversas de amigos. Então, quando você começa a pensar essa relação, você começa a pensar a relação de cama, de lugar, de posição, de possibilidade, né? Olha, aquela cadeira ali dentro do quarto do casal, dá pra gente fazer uma posição sentada, dá pra você sentar e eu sentar por cima e fazer, né, cavalgar de outra forma, que não seja aquela forma tradicional sentada numa cama. Eu posso dar prazer pro meu marido de uma outra forma, eu posso sentar em cima do meu marido de costas e ele vê a minha performance, eu posso rebolar em cima dele. Então essas questões nós temos que discutir na arquitetura, no momento de pensar ela. E não é safadeza, não é procrastinação, né? Esqueço o nome, né? Não é procrastinar, né, a palavra, não enfim, uma pessoa pecaminosa. Na verdade, você está discutindo um grupo social dentro de um espaço que você está construindo, né? E esse espaço precisa permitir e reforçar relações dentro dela. E uma das relações é o sexo.